Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Franklin Convida, mais um episódio para um papo hoje sensacional. Hoje a gente vai falar de alimentação. Mas antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, vamos fazer aquele merchan inicial para você conhecer quem faz esse podcast acontecer. Já te pedindo para seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal do YouTube, manda esse vídeo no grupo da família, porque nós vamos falar hoje de alimentação, tá? Então algo que vai fazer muito sentido aí na sua vida. Segue a gente em todas as nossas redes sociais, nosso Instagram, no Spotify também. Agradeço o alcance do Spotify, está crescendo bastante lá. Então, muito obrigado a você que está ouvindo a gente também no Spotify. E é isso. Quero agradecer também a Empire, que é a minha assessoria de marketing e de comunicação e performance, que faz com que esse podcast aconteça, né? Que é nosso patrocinador aqui do podcast. E te pedir para poder seguir aí o Franklin Convida no meu Instagram, lá onde eu compartilho os cortes deste programa, onde eu também converso com você sobre diversos assuntos aí, lá dentro do Franklin Convida. Bom, a minha convidada de hoje, ela é nutricionista, ela trabalha com alimentação saudável, mas de um jeito que você consegue ter isso na sua casa, de forma prática. E hoje a gente vai conhecer um pouco a história dela e como ela foi parar, né, nesse mercado aí, e conhecer um pouquinho a carreira dela também. Hoje eu recebo Isadora Koffler. Isadora, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Franklin, tudo jóia? É um prazer estar aqui, prazer compartilhar essa tarde aqui com você e contar um pouquinho de como eu fui parar na Bendito, da minha atuação na Bendito como nutricionista. Muito obrigada. Eu pronunciei certo, acho que eu pronunciei errado seu nome, né? Vamos pronunciar É muito comum, é Isadora Koffler. Koffler. É como se fosse um circunflexo. Qual é a origem do sobrenome? Menino, eu tenho família na Alemanha, tenho um pezinho na Alemanha e um pezinho na Itália. O Koffler é italiano, veio do meu avô. Então, é muito comum, assim, a pronúncia, mas o Koffler mesmo, a família toda é italiana. Já perguntando, na sua família, qual a tradição? Você que mais é meio-meio, vocês conseguem... aqui no Espírito Santo, para quem não é daqui, a gente tem muita essa identidade, né? Italianos, alemães, e é muito viva a cultura, né? Muito. Sua família, você cresceu no meio dessas duas culturas? Eu sou de Santa Teresa. Nossa, então cresceu, gente. Eu nasci em Santa Teresa. Santa Teresa é descendência italiana, então... Veio o navio La Sofia, da Itália, muitos moradores de lá são descendentes também de italianos. E é muito forte a cultura. Inclusive, no finalzinho desse mês, a gente tem a festa do imigrante italiano. Todos os anos, na última semana de junho, a gente tem festas. É uma semana inteira de festa, com comidas típicas, com apresentações também, né? Coral. Todos voltados para a imigração italiana. Então, lá é bem... A cultura é bem forte. É legal que a cidade toda respira isso, né? Os cidadãos realmente estão ali. Eu tava lá esse final de semana, a gente coloca... A gente, né? A prefeitura coloca bandeirinhas, assim, da Itália na cidade inteira. Então, a gente, principalmente nesse mês, realmente, a gente respira a imigração italiana, na escola mesmo, né? Na época do ensino fundamental, eu tive aulas de italiano na escola municipal. Não era uma coisa que a gente, né, criança, por que eu vou aprender italiano? Hoje eu sinto falta, hoje inclusive eu faço aula de italiano, eu gosto bastante. E eu vim pra Vitória por conta da faculdade, saí um pouquinho de Santa Teresa, eu passei na UFES com 18 anos, então vim pra cá e não voltei mais. Eu vou pra lá, volto, vou pra lá e volto. É uma cidade bem tranquilinha, bem paradinha, mas pra mim, voltar pra morar 100% agora, não. Eu vou, visito, eu sou turista. Vou, visito, trabalho um pouquinho e volto. Vou, trabalho um pouquinho e volto. Você acostumou, né, com a Grande Vitória. Acostumei. Realmente que eu gosto um pouquinho da correria, assim. É bom. E é bom que lá em Santa Teresa é um pedacinho do mundo totalmente diferente, né? Lá você, assim, primeiro o clima já é totalmente diferente daqui. Então, você sai na montanha, você tá num ambiente fresquinho, calminho. Nos 5 minutos você sai do centro da cidade, vai para um sítio mais calmo, mais tranquilo. A cidade também é muito receptiva. A gente... Como é muito pequenininho, a gente conhece muita gente. Então, você sai e esbarra com todo mundo na rua e pergunta da mãe, pergunta do pai. Então, lá é bem gostoso. Quem vem de cidade interior vai entender. Você é a Isadora, filha de fulano, neta de fulano. Nossa, mas é sua mãe que trabalha no lugar tal? É ela mesmo. Nossa, fulano de tal tava doente, você ficou sabendo? Não, mas morreu de quê? É assim. Lá é assim, cidade pequena é ótima para esses casos. Eu venho cidade interior e eu sei como é que é essa questão. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Dora, me fala, você veio pra cá pra estudar, né?
foi nutrição desde o começo? Foi. Na época do vestibular, eu prestei para nutrição e para fisioterapia. Eu fiz no finalzinho ali do terceiro ano Não foi bem um intensivão, assim, com a psicóloga, mas eu fiz esqueci o nome agora, me fugiu. Um vocacional, teste vocacional. E aí, ela me apresentou terapia ocupacional, que eu nunca ouvi falar até eu fazer esse teste. Terapia ocupacional, fisioterapia e nutrição. E eu me interessava muito pela caloria dos alimentos. Na época também eu tava um pouco acima do meu peso, então isso é importante, acho que pesou um pouquinho pra eu escolher isso. E eu tive no finalzinho ali também do terceiro ano, eu precisei tirar a vesícula, fazer uma cirurgia muito comum. Nossa. A gente dá algumas pedrinhas, né, na vesícula e não tem como você... ou você convive com elas ou você tira o órgão todo. E aí eu precisei remover e aí eu descobri o peso da alimentação, que poderia ter me tirado muitas dores, assim. Porque a gordura você come e estimula o órgão, né, a vesícula biliar. E aí, se eu não comesse gorduras, eu não sentiria as dores. Mas a vesícula é comum, assim, na minha família. Várias mulheres tiveram que tirar. É um caso também que acontece mais com mulheres, né? De cálculos de cistozinhos. E aí, no finalzinho do terceiro ano, aconteceu isso. Eu falei, não, é a nutrição mesmo. Eu precisava ter cuidado mais da minha alimentação. E aí, prestei para UFES e prestei para outras faculdades. Passei na UFES e vim. Eu vou fazer nutrição. E aí eu passei pro segundo semestre, fiquei um tempinho em Santa Teresa ainda, comecei em meados de 2016. Peguei um pouquinho de greve aí e depois segui direto, né? Que aluno de federal que sabe o processo. Nossa, a gente sofre. Mas funcionou. Depois peguei um pouquinho de greve no começo e no finalzinho a pandemia. E como foi esse processo na nutrição? Como é que foi esses anos de faculdade? Você realmente se encontrou ali? Ou você só depois que terminou a faculdade, você veio se apaixonar pela profissão? Menina, eu nunca me vi fazendo muitas outras coisas. Entendi. Que não da área da saúde. Então, quando eu fui prestar vestibular, eu falei com o professor meu, eu vou fazer nutrição. Ele é a sua cara. Pode fazer que é a sua cara, feito pra você. Durante o curso, até o quarto semestre, a gente precisa ver muitas matérias básicas, né, de todos os cursos da área da saúde. Eu achava muito chato. Bioquímica, fisiologia, é legal você saber, mas até você estudar, né? Entendi. A partir do quarto você aprofunda mais. Aí eu comecei a gostar um pouco mais. E eu me envolvi também com iniciação científica, em genética. Nossa. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Na época tinha um amigo meu que começou a fazer, a gente tinha também horas complementares. E eu fui pelas horas complementares. Eu falei, gente, eu preciso me achar aqui. Então, assim, até o quarto período realmente é muito básico. Uhum. E eles vão fazer genética comigo, e aí é com o gene relacionado ao Alzheimer, e aí a gente vai cortar essas horas complementares. Vai que você gosta. Eu vou. E aí segui com essa iniciação científica, laboratório, coleta em hospital, e aí aula rolando e um monte de coisa ali no meio. Eu fui me ocupando. E no finalzinho eu peguei o TCC em doença renal crônica. Então, outro mundo também completamente diferente. Então, na faculdade eu vi um pouquinho de cada coisa. Eu acho que hoje, gostando mais da área de estética, de saúde da mulher, eu acho que eu devia ter focado mais na faculdade nesse período, né? Mas a gente fica muito fechado lá. Então, o que a gente conhece da nutrição é o que os professores falam com a gente. Principalmente federal, acho que a gente fica muito fechadinho, né? E depois de formada que eu fui para congressos, que eu fiz cursos extras, né? E aí tive um pouquinho mais de contato com outros mundos, né? Da nutrição, outros bracinhos da nutrição. Mas eu nunca me vi fazendo muitas outras coisas, não. Olha, esse barulhinho foi bom, porque a Isadora trouxe algumas delícias pra gente poder experimentar aqui durante o nosso podcast, tá? Isadora, você sai da nutrição e você já foi para consultório. Eu quero entender a sua jornada de faculdade, aí vou pro consultório, não vou, aí chego na Bendita. O que você fez? Desde quando eu formei, eu já fui pro consultório. Então, eu formei já, uma amiga minha abriu uma clínica em Santa Teresa e eu já comecei lá com ela. Mas eu morava aqui ainda. E eu não queria sair daqui pra ir pra lá e ficar direto lá. Então, eu atendia nos finaizinhos de semana, às vezes nas sextas-feiras. Só que quem não é visto... Não é lembrado. Então, isso deu não ficar sempre lá, não estar em contato com as pessoas de lá, mesmo sendo conhecida lá, né? Mesmo as pessoas me conhecendo lá.
pode ter me atrapalhado um pouquinho, né, pra eu guinar lá, né? E eu também atendi aqui. E o meu pensamento era, se eu for muito boa aqui em Vitória, quando eu for pra Santa Teresa, eu vou arrasar. Só que aqui eu tenho 50 pessoas que competem comigo com a mesma coisa. Lá eu tenho 5, 4, nem tem muitos nutricionistas lá. Então, eu fiquei nessa de vai e volta por um tempo. E aí eu pago aluguel, né? Tem as N contas de vida adulta. E aí eu comecei a trabalhar no IFES, aqui também, como nutricionista. Então, eu dava todo o suporte, né? Pro restaurante de lá. Então, a gente tinha um restaurante comercial mesmo, eles podiam comprar, eu cuidava das compras, fiquei por ali um tempo, até querer embarcar. Então, eu já quis trabalhar embarcada também. Calma, vamos lá. É uma loucura. Mas eu não embarquei. Eu saí do IFES, eu recebi uma proposta melhor num hospital grande daqui de lá de Vitória, né? E eu sabia que para embarcar eu precisava ter experiência num lugar de grande porte, num restaurante de grande porte nesse hospital. Entendi. Casava perfeitamente. Eram pacientes, acompanhantes, todo o corpo médico, né? O corpo clínico. Então seria perfeito. E aí eu recebi essa proposta e comecei, então, a trabalhar nesse hospital. Não funcionou, não deu certo, não gostei da experiência, fiquei 2 meses e meio só nesse hospital. Eu falei, não quero embarcar, não é isso, vou sair. E aí já era finalzinho do ano, encadei umas férias ali também. Depois voltei pro IFES. Então, a experiência nesse lugar não foi muito boa. Eu acredito que não tenha sido só pelo trabalho em si, porque as pessoas eram maravilhosas. Mas era muita pressão, assim, 6h30 da manhã. Ai, cadê a carne? Quem já trabalhou no restaurante sabe que 6h30 da manhã tem coisa que se não tiver pronta, vai atrasar o seu dia inteiro. 10h30 já tem que estar tudo pronto. Então, eu fiquei 2 meses e meio só. Falei, gente, não quero, não é pra mim. Vou sair. E eu fui muito pelo salário, não pelo que estava envolvido. O trabalho mesmo em si. E aí eu desisti. Não quero mais, não quero embarcar. Não quero. Conversei com algumas pessoas também que trabalham embarcadas. Eu tenho uma amiga que trabalha embarcada também. Mas não é pra mim, não foi. E aí eu voltei, então, pro IFES e fiquei mais um tempinho. Foi quando surgiu a oportunidade de eu começar na Bendito. Exatamente. Antes de falar Tem Bendito, 1 ano. Olha só, a gente fez alguns salgados. O que é aqui? É uma coxinha? Isso. Essa daqui, tem que falar aqui, né? Essa daqui é uma coxinha sem massa, é uma coxinha low carb que a gente tem. Ela é só franguinho mesmo. Por dentro ela tem um pouquinho de creme de ricota. Já experimentou? Ela tem quinoa também e gergelim em volta. E esse formatinho também, né? Então, para pós-treino, ela é maravilhosa. Para lanchinho da tarde, ela é maravilhosa. Ela é bem temperadinha. Muito. Você já nunca experimentou? Eu acho que eu não levei ela nenhuma vez. Aqui, o diretor tá aqui, deixa pra gente. Ó. E ele experimentou primeiro que eu, tá? Pois é, ela é muito boa, ela vende pra... Assim, a gente tinha, né, comercialmente falando, a gente faz o que o cliente gosta. Então, essa daqui é uma das coisas que todo mundo gosta. Frango, assim, quando tá bem temperadinho, as pessoas gostam. E como pós-treino também, ela é uma ótima opção. Tem mãe que leva na lancheira da criança, porque também é mais prático, é saudável também, então toda a nossa linha, todos os produtos da Bendito. E aí eu trouxe esse daqui pra vocês experimentarem, pra vocês conhecerem um pouquinho do que a gente faz lá. Vamos lá, pra nossa audiência entender quem é a Bendito, o que vocês fazem. Já vi, olha, é de comida gostosa e melhor que comida saudável, tá? Pega um pouquinho mais aqui. Pode pegar aqui. Pode pegar aqui, vai lá, Wendel. Leva pro Eduardo também. Vocês disputaram isso aqui hoje, tá? Tem mais ali, se precisarem, tá? Se quiserem, pode fazer, pode ficar à vontade. Fazendo sucesso, que é muito bom mesmo, tá pronto. Ana Maria Braga, solta os cachorros! Solta os cachorros! E aí, como é que é? Quem é bem? Explica pra gente direitinho. E aí, aproveita já falando como é que você entrou na Bendito, como é que chegou, né? Beleza, vamos lá. Bendito Fit é uma marca de comida congelada, saudável. Ela foi fundada pela Jordana. A gente vai fazer 9 anos de marca agora, em setembro.
E surgiu com a necessidade dela, na verdade, ela buscava emagrecer. Então, acho que muitas mulheres já passaram por essa fase da vida. Ou emagrecer, ou ganhar peso, né? Pra quem é muito magrinho tem mais dificuldade, ou o contrário. Então, ela... Foi uma época que era muito comum, era muito difundido só o frango com batata doce. Nem todo mundo gosta de batata doce, nem todo mundo gosta de ficar comendo frango todos os dias. Então, ela começou, né, a cozinhar na casa dela porque ela queria emagrecer e ela gostava de cozinhar e não queria comer sempre a mesma coisa. E aí, começou assim, no fogãozinho da casa dela, pegou R$ 100 emprestado com a mãe dela pra cozinhar. As encomendas, então ela produziu, levou pra faculdade, as amigas viram e depois no outro dia voltou com encomenda e aí cozinhou, levou. Então a Bendito começou pequenininha no apartamento da mãe dela e eles foram crescendo, crescendo, crescendo. Depois entrou o Matheus, que hoje é marido dela. Uhum. E aí cada um começou a dividir, né, as atividades, o que cada um tinha mais facilidade, né, tinha mais... facilidade mesmo pra tratar, né? Então, o Matheus assumiu algumas responsabilidades e ela outras. E ela é muito criativa, ela gosta muito de vendas. E aí, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje nós temos 3 lojas, Vitória, Serra e Vila Velha. E eu entrei na Bendito em abril do ano passado. Ela estava procurando uma nutricionista mesmo pra assumir a gerência comercial. E aí ela já fez nutrição também, inclusive eu esbarrei algumas vezes com ela na UFES também, em algumas aulas. Ela entrou em contato com uma amiga minha e essa amiga me falou, né? Olha, ela tá procurando uma nutricionista, entrei em contato com ela, falei, Isadora, não precisa ter experiência em vendas. Só que eu preciso que a pessoa queira aprender. Então, você não precisa vir sabendo, porque eu te ensino. Agora, você precisa querer. E aí eu fui. Falei, gente, e eu acompanho a Bendito também, muito por conta, né, desse tempo de história dela, desde a faculdade ela já estava trabalhando, né, com a Bendito, então eu lembro dela, né, divulgando no Instagram, divulgando, né, vendendo ali na faculdade. E ela sempre trabalhando muito mesmo. Então, até hoje, né, no perfil pessoal dela, ela fala bastante sobre o trabalho. Ela sempre soube vender, atender o cliente, porque basicamente hoje vendas é você resolver o problema do seu cliente. Resolveu, ele vai te amar pro resto da vida. O que eu acho interessante na Bendito, além de eu amar a identidade visual da Bendito, né? Trabalha com identidade visual com marca, eu amo apaixonado pela identidade visual de vocês, eu acho muito incrível. É como vocês conseguem tirar aquela imagem que a gente tem que comida congelada ou comida saudável é ruim. Então, a gente foi um processo, né? As pessoas ainda, elas torcem um pouco o nariz pra comida congelada. Até experimentar, Bendito. Até comer. A gente tem uma tecnologia de ultracongelamento. Então, é um equipamento, né? Uma tecnologia, mas a gente tem os 2 ultracongeladores. Eles basicamente congelam o alimento, né? Ultracongelam o alimento a menos 40 graus. Super rápido. Então, até 2 horas, né? Ele congela. Isso faz com que não formem cristais de gelo na marmitinha, no lanchinho. E aí, quando você vai descongelar, não fica aquela sopa na marmita, sabe? Aquela água que fica no fundo. Não fica. Então, claro que tem que ter, né, o tempo de cozimento do alimento. Você não vai deixar o arroz cozinhando no mesmo tempo que fosse se você, né, for consumir naquela mesma hora. Então, nem tudo também fica gostoso. Macarrão, até a gente conseguir, né, chegar num ponto do macarrão congelado ficar muito gostoso, você precisa, né, saber o tempo de cozimento, o molhinho que você vai colocar por cima ali também, porque depois de descongelado ele vai ficar ali mais macio, né, mais molhadinho mesmo. Então, são anos ali que ela testa várias coisas. Hoje a gente tem muito mais gente também para tomar à frente. Então, temos um chefe de cozinha que ele desenvolve algumas receitas também. Mas hoje é Bendito, uma das coisas principais nossas, né? É essa tecnologia de ultracongelamento que faz com que não fique ruim a comida descongelada. Muita gente torce o nariz até conhecer. É porque realmente é uma marmita comum, quando você vai... Fica água, né? Você descongela, fica horrível, né? Eu tenho um certo ranço disso, né? A de vocês Nossa, não ficam, né? Uh-uh. Fora que o sabor é sensacional. Gente, esse aqui é um pastel. Olha esse pastel. Dá pra mostrar aqui? Dá um foco. Olha. Esse aqui é de frango. A nossa massinha, ela é integral. Desse pastelzinho,
A gente também tem uma esfirra de carne, que também é a mesma massinha. Então, são os nossos 2 únicos salgadinhos, inclusive, que tem glúten, por conta do trigo. Os outros não têm. E o quibe, perdão. O quibe também tem por conta do triguilho. Então, lancheirinha de escola, leva pro trabalho. Esse aqui dá pra fazer no micro-ondas também, então às vezes no trabalho não tem air fryer, mas tem o micro-ondas. Então dá pra levar e a pessoa faz lá. E aí come. Às vezes não dá tempo de comer o café da manhã em casa. Leva e faz no trabalho, o lanche da tarde. O nosso quibinho também, ele é muito... Ele é um petisco, né? Então, um quibe com um limãozinho em cima, fica muito gostoso. Tem gente que não dá nada por ele, mas ele é muito gostoso. Todos eles, na verdade, né? Gente, Mas a é gente muito sempre tem os bom. preferidos. Desculpa até, porque é muito bom isso aqui, tá? Muito bom. É. Toma, mãe, eu levo aqui, pessoal, a gente vai só comer, não vamos nem conseguir fazer o programa. Não vai conversar. É. Pode deixar ali o Eduardo. Deixa só um coxinho pra mim, depois que eu ver essa coxinha também. Gente, muito bom. E além dos salgados, vocês têm lá as marmitinhas, como é que funciona aqui? É um cardápio extenso, né? Quem acompanha vocês no Instagram vê que tem bastante coisa, né? Bastante novidade. A gente tem mais de 40 opções de refeição no cardápio. Temos 2 tamanhos, 230 gramas e 380 gramas. Então, a gente atende... Geralmente, mulheres comem, né, um pouquinho menos e homens comem um pouquinho mais, mas também não é regra isso, não. E a gente tem refeições fechadas, né, entre aspas. A gente não consegue fazer personalizado. Hoje, o tamanho que a empresa tá, a gente não consegue, né, atender a todo mundo. Mas como a gente tem muitas opções, com certeza alguma coisa vai se encaixar na sua dieta. Então, o estrogonofe de frango, minha dieta é muito básica. É arroz, que é o carboidrato, e o frango da proteína. A gente tem. O de carne, porque como é muito levinho, muito limpinho, não é aquele molho de estrogonofe com um monte de coisa. Não é assim, é bem sequinho mesmo. Pensando mesmo no valor calórico do alimento, né? Porque a gente não aumenta, também não coloca nada que vá aumentar o valor calórico do alimento. E no sabor. Então, muito tempero, a gente capricha no tempero mesmo, não tem nada assim ultraprocessado, que as pessoas às vezes confundem ultraprocessado com industrializado. Então, ultraprocessado a gente não tem. Mas industrializado, nós somos uma indústria. Então, nós industrializamos alguma coisa boa. Então, a gente só usa mesmo os temperinhos, louro. Sal a gente usa, porque o sal é um realçador de sabor, né? Então, o que não tem sal, às vezes fica um pouquinho sem graça mesmo. Mas nada exagerado. A gente usa também vinho em algumas preparações para dar um saborzinho. A gente tem um filezinho com vinho. Tem muitas opções, assim. Então, a gente tem as marmitinhas, a gente tem os lanchinhos, temos pizzas, a gente tem sorvete também. Sorvete também? Temos sorvete, lançamos sorvetinhos. A gente tem pistache, brigadeiro, beijinho e frutas vermelhas. Com whey protein, isolado. Nossa, não é qualquer. Com whey protein. A gente colocou whey protein, porque tem muitos clientes que são intolerantes à lactose. Entendi. Então, e precisam também, né, aumentar um pouquinho a quantidade de proteína ali durante o dia. E aí a gente lançou um sorvetinho, a gente vai lançar mais coisas também ao longo dos meses. A gente sempre tem que lançar alguma coisa diferente. A gente tem clientes muito fiéis. Então você sempre tem que, né, oferecer outras coisas pra eles. Porque sempre é a mesma coisa. Uma hora, né, você cansa um pouco de comer sempre a mesma coisa. Então a gente sempre lança umas coisinhas diferentes. Nossa, mas muito bom mesmo. E assim, lá na Bendito vocês trabalham... A pessoa, ela contrata um plano, ela recebe X marmitas por mês, ou ela pode comprar avulsa. Como é que funciona essa questão de vocês lá? Tipo, eu quero consumir os produtos da Bendito, quero ajustar minha dieta, alimentação mais saudável. Como é que funciona? Nós temos pacotes de refeições. Então, 10, 20, 30 refeições. E aí você pode escolher os 2 tamanhos que você quiser. A gente também tem pacote de pizza, pacote de lanchinho. Mas o Fidelidade de você assinar todos os meses, ainda não. Entendi. Ainda não, a gente tá caminhando. Como é um processo assim, a empresa cresceu muito, muito rápido também. E a gente vai ajustando aos pouquinhos algumas coisas. Mas eu tenho clientes que vão lá toda semana. Toda semana. E eles compram as marmitinhas do mês, né? Às vezes o cliente vai lá, não consegue comprar as 30 porque não cabem no freezer, né? Ou leva pro trabalho, lá não tem como colocar. Mas compra toda semana. E esses são os pacotes. Você consegue comprar avulso também. A gente tem as 3 lojas, né? Vitória, Serra e Vila Velha. Então, você pode ir em qualquer uma das lojas. E até no sábado, né? A gente funciona no sábado também, todas elas. E escolher as refeições que você quiser, a quantidade que você quiser. A gente aceita ticket também. Então, tem muita gente que recebe da empresa e não tem onde
gastar, né? Tem que ser na pizzaria, na lanchonete, no supermercado. Então, a gente aceita também, não tem custo a mais, né? Taxa nada disso. A gente aceita também. Dá super Nossa, certo. bem Tem legal. muitos clientes que passam muito tickets e falam, gente, é maravilhoso, porque eu não tenho onde gastar. Eu resolvo o meu almoço, meu jantar, de repente, o lanchinho e tal. E não gasta mais por isso. Então, a gente passa todos os tickets, a gente quer ajudar o cliente, a gente quer resolver a vida da pessoa. O que você precisa? Eu vou fazer pra você. Porque é prático, né? Fica muito. A gente consegue colocar na agenda dele. E o bom é que o mercado de comida saudável tem crescido bastante, né? Aliás, boa parte dos problemas de câncer, diabetes, se resolveriam com alimentação saudável, né? A OMS é bem clara com isso, quando ela diz que 80% dos casos se resolveriam se a gente se atentasse à alimentação saudável. Aí vocês trazem para o mercado uma solução que é prática para o cliente, uma comida saudável gostosa, né? E prático, né? Você consegue pedir também pelo site, né? Consegue. No nosso Instagram mesmo, você tem o link das 3 lojas. Então, se for Vitória, se você mora em Vitória ou Cariacica, você tem um linkzinho lá. Se for Vila Velha, tem outro, e Serra também tem outro. Então, você escolhe, né, onde você quer. Ah, eu moro em Vila Velha e trabalho em Vitória, eu quero que entregue no meu trabalho. Escolhe o linkzinho. Ah, eu tô com dificuldade. Tem o link do WhatsApp lá, as meninas vão responder. Então, pela praticidade mesmo, você falou das doenças, né? Como nutricionista, eu sei que até a geração dos nossos avós, o que eles comeram, ou bisavós também, interferem na saúde dos netos. Nossa. Então, não sei se você já ouviu falar em epigenética, Sim. nutrigenômica, tem muito a ver com o estilo de vida dos nossos avós, dos nossos antepassados, como que isso interferiu no nosso DNA. Isso na época da iniciação científica. Eu perguntar isso agora, você viu isso na época da faculdade. Muito. Nossa, eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas uma hora eu vou ter que usar isso, não é possível. Tem que fazer sentido. E foi nessa época que eu tive, né, contato com esses assuntos, né, com esses termos. Foi nessa época da iniciação científica. Isadora, como assim na prática vocês veem, assim, você como nutricionista, você realmente bem, com a alimentação saudável, balanceada, ela impacta na vida da pessoa no dia a dia dela, assim? É difícil não responder tudo. É difícil não responder tudo. Mas quais são os pontos que você olha assim, olha, essa pessoa ela vai dormir melhor, essa pessoa ela vai ter uma digestão melhor, ela vai poder emagrecer? Alimentação, assim, é difícil eu chegar e te falar, você tem que comer isso daqui. Assim, como é que eu explico? Mostrar pra você que X faz bem e Y faz mal, se você hoje tá cansado, dorme mal e acha aquilo normal. Entendi. Então, se você tá cansado, se você tá sem energia, se você dorme mal, se você não performa bem no trabalho, se você tá sempre irritado, e você acha isso normal, é difícil chegar pra você e falar, olha, Frank, a cafeína que você tá tomando, o cafezinho do seu café da manhã, da tarde, a comida, a carne vermelha que você come 10 horas da noite tá te atrapalhando, tá? É muito difícil isso. É muito difícil a pessoa chegar pra você e te escutar, né? Quando você fala, quando ela acha que tá tudo normal. Mas interfere diretamente em tudo. Então, a obesidade hoje, poxa, a pessoa que não consegue amarrar o próprio sapato, a pessoa que não consegue caminhar, sentar ofegante, não consegue subir um lance de escadas, né? Sentar cansado sempre. Então, a alimentação interfere em tudo na vida da pessoa. É difícil um pouco a gente mudar os hábitos alimentares quando vem da nossa família. Então, eu comentei, né, sobre a vesícula mais cedo, né, das mulheres da família terem, é muito comum, né, principalmente em mulheres, mas na minha casa a gente nunca se alimentou muito mal. Nossa alimentação, na verdade, não é ruim. Mas minha mãe tirou a vesícula muitos anos atrás. E ela não podia comer gordura como eu posso hoje. Eu tirei com 18 anos também, meu corpo se adaptou super rápido. Agora o dela não. Então, na minha casa nunca foi de ter fritura, coxinha, banana frita, nada disso. Então, eu me acostumei com isso. Agora, se eu chegar pra uma família que come linguicinha de frango no café da manhã, perdão, no almoço, e acha super normal. Banana frita, batata frita no café. No almoço. Gente, tô com café da manhã na minha cabeça. No almoço ou no jantar. Que a pessoa viu os pais fazerem isso a vida inteira, pra ela é normal. E aí a gente pega na genética. Eu tenho esse peso porque é genético. Meus pais também são assim. Como que não é genético? Meus pais também são gordos. Como é que não é?
E aí você vai ver o café da manhã da mãe, o almoço, o jantar da mãe, como é que é. O café da manhã, almoço, jantar do pai, como é que é. Não é genética. Genética é 5% daquilo que você faz. Eu garanto isso, assim, eu consigo garantir. É o estilo de vida da família inteira. Então, se a mãe come bem, se o pai come bem, se a família inteira come bem, a genética, se você tiver tendência a engordar, não vai ser tão expressivo, assim, o ganho de peso, Eu vejo sabe? muito, existe o alimento que mata a fome, E existe que o alimento nutre. que nutre, né? E a gente não, Exatamente. em um país onde a gente ainda luta contra a fome, é uma informação que é difícil chegar, né, ainda. Menino, hoje você falou sobre luta contra a fome. Hoje eu até repostei no meu Instagram um vídeo da compra do mês de uma. Não conheço a pessoa, mas apareceu no meu Instagram. R$ 1.400, né? Ela fez a compra do mês dela com R$ 1.400. Coca-Cola, packzinhos de Coca-Cola, energético, muito macarrão. Porque macarrão é barato, é uma coisa, é um carboidrato Fácil de fazer, né? fácil, rápido. E as pessoas hoje não gostam de cozinhar, não sabem cozinhar, não querem cozinhar. E o macarrão é só jogar na água, jogar um salzinho, pronto, acabou. Um molho. Caixas e caixas e caixas de creme de leite. Frango, tinha 2 ou 3 pacotinhos de frango, frango mesmo. Uhum. E linguicinha, hambúrguer, sabe? Hambúrguer Sei. embaladinho. Muito. E aí, os comentários. O salário que a gente recebe hoje é isso que dá pra comprar. Não tinha uma fruta, não tinha um verdinho, um temperinho, um vegetal. Não tinha nada. E aí, isso, né, você falou sobre a fome, às vezes é aquilo que a pessoa consegue comprar. Só que ela já foi na feira, porque de repente a feira ela vai encontrar uns valores Bem mais melhores, né? barato. Bem mais baratos. Tubérculos, né? Aipim, inhame, que são carboidratos mais complexos, que a gente chama, né? E que matam a fome também, né? De certa forma. Então, de repente, não é o valor agregado, né? O valor que é pago naquilo, são realmente as escolhas. Alimentação saudável é caro? Depende. Você vai colocar o quê? Salmão, tilápia? Eu vou prescrever o quê pra você? Salmão, tilápia, azeite português, mirtilos e cranberry. Vai ficar caro, Vai obviamente vai sair ficar, é muito outra realidade. caro. Não tem a menor condição. Então, não é a realidade de quem eu atendo hoje. Uhum. Atendo hoje, né? Vou retornar, porque é costume. Mas as pessoas, elas precisam esquecer isso, né? Tirar um pouquinho da cabeça isso de que a alimentação saudável é muito cara. Porque varia da escolha que você faz. Uhum. Se você organizar direitinho, e aí é papo de nutricionista, não, a alimentação saudável não é cara e tal. Não é. Se você pegar e fazer as contas, você precisa tirar um pouquinho daquilo que é extra. O chocolate, aí tudo bem. Você tem que tirar mesmo pra, né, fazer a conta só com aquilo que você deveria comer mesmo. Mas você aprende a fazer escolhas melhores. E aí você vai gastar menos no remédio, vai gastar menos no médico. E foi isso que eu falei um pouco também, né, no post de hoje. Sobre isso de alimentação, né? As pessoas, elas estão invertendo um pouco as prioridades delas. Só um Entendi. pouquinho. Muito, né? Acho que falta um Ok. pouco de informação, né, É. para as pessoas, falta muita informação, e realmente saber essa diferença de nutrir, né? Bom, Eduardo, chama um comercial pra gente apresentar aqui pra deixar a Isadora tomar uma água, se alimentar. O engraçado é que tá aqui, ó, gente, nos bastidores aqui, tá vendo sucesso, Salgado da Bendito. Tiraram de perto de mim aqui já, mas estão acabando ali, né? Eu tenho que fazer o programa. Já vou experimentar aqui. Bom, segue a Somos aí, por favor. Segue a Somos, nosso Instagram, nosso Facebook, nossas redes sociais. E segue a gente também aí no nosso YouTube e no Spotify. Agradecimento especial aí pra Empire, né? Que é nosso patrocinador. Quer falar com a gente para cuidar da sua identidade visual, né? Só apontar a câmera para esse QR Code, a gente conversa no WhatsApp e a gente já desenvolve um projeto muito bacana para você. E me segue lá no Instagram do Franklin Convida, pra gente poder conversar e você acompanhar também, além do Instagram da Somos, os cortes do meu programa. Então é isso, gente. Bom, Isadora, eu queria falar um pouquinho nesse bloco aqui no programa. Eu gosto muito de conversar sobre a questão trabalho, entender a sua jornada. E entendi sua jornada na nutrição, agora na Bendito Fit, entendemos um pouco que é Bendito Fit. Eu gosto muito de trabalhar corpo, mente e alma. São os pilares que a gente gosta de conversar e eu queria entender um pouco como você lida com isso. Claro que, trabalhando com alimentação saudável, né?
obviamente você tem muito a agregar pra gente o corpo, né? Esse cuidar do Uhum. corpo, porque alimentar-se bem é cuidar do nosso corpo, né? E você comentou que você já teve sobrepeso, né? Já. Queria entender um pouquinho desse período da sua vida Uhum. e qual foi a virada de chave, o que você mudou, vamos começar por aí. Senão fica muita pergunta. Por Uma por vez, partes, né? vamos lá. Vamos por parte. A época do sobrepeso, assim, eu tenho 1,60 m. Então, a gente tem um limite ali de peso de acordo com a sua altura. Uhum. Esse limite de peso, você não pode ficar fechado, né? É o IMC que a gente chama. Você não pode considerar só ele se você for uma pessoa que faz muita atividade física e tem muita massa muscular. Na época, não era o meu caso. Então, eu tava realmente com peso, eu cheguei a 64 quilos e pra mim, na minha altura, do jeito que eu queria ficar, que eu queria estar, né? Porque mulher nunca tá muito satisfeita. Eu não tava muito bem, eu realmente tava com um peso mais elevado do que eu deveria. E foi nessa época do ensino médio. Então, eu me interessava muito por alimentação, eu gostava muito, né, de saber. Eu ganhei uma caixinha de final de ano de Amigo X de escola. Uma amiga minha fez uma caixinha e colocou todas as calorias de todos os bombons pra eu não ter que ficar procurando. E aí, Uhum. nessa época, eu achei que eu tivesse até um pouquinho com um leve transtorno, mas eu falei, não, gente, é só curiosidade mesmo, não é nada disso. Não cheguei a esse ponto também. Porque é muito comum a gente ter pessoas que fazem nutrição porque tem algum transtorno alimentar. Não foi o meu Uhum. caso. Eu realmente estava acima do peso porque eu comia demais mesmo, muito ociosa, e aí comia. Então, foi um período mais curto, assim. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha por volta de 64 quilos. E aí, eu fiquei até um pouco com medo. Eu falei, meu Deus, eu vou entrar na nutrição. Um monte de gente levando marmita com ovo, comendo de 3 em 3 horas. E eu não faço nada disso. Eu tô ferrada. Não foi nada disso. Nada disso, assim. As pessoas que entraram super tranquilas também. Tem a pegada da alimentação saudável. Mas a gente era estudante, que a maioria morava fora, né, da cidade. Que veio, né, cidade de Natal. Então, foi um período, assim... mudança de cidade, mudança de rotina, eu fiquei um pouco perdida, assim. Por mais que eu tenha vindo pra cá pra morar com alguém da minha família também, eu morei na casa da minha madrinha por alguns anos, isso impactou muito no meu peso. E aí eu fui... Não teve virada de chave pra mim. Entendi. Essas coisas, assim, virada de chave, ponto de inflexão, pra mim não funciona muito. Eu vou muito aos pouquinhos. Eu não consigo hoje virar pra você e falar, olha, Franklin, amanhã eu tenho um supervisor chamado Frank. E aí eu confundo às vezes. Amanhã eu vou começar um projeto de 21 dias sem açúcar. Pra mim não vai funcionar. E eu sou Sério? nutricionista, não vai funcionar. E eu entendo quando o paciente chega na minha frente e Aham. fala, Isadora, não consigo. Porque pra mim também não funciona. Agora, se você chegar pra mim e falar, Isadora, vamos ficar hoje sem fazer isso aqui? Vamos. Amanhã você repete a mesma coisa. Fazer hoje? Vamos. Aí pra mim funciona. Pro paciente também é a mesma coisa. Olha, você vai ficar X dias assim, assim, assado. Depois de X dias a gente vai fazer assim. Tudo bem? Tudo bem. Eu gosto de dar essa antecipação pra ele saber o que vai acontecer. Agora, 21 dias sem nada... porque você vai... Não funciona. Pra mim, não funciona. Então, eu não tive isso de virada de chave, da alimentação saudável e exercício. Eu vou encaixando na medida que dá. Hoje, eu tenho muitas coisas pra dar conta. Muita gente, né? Muitas pessoas procuram... O meu WhatsApp é um problema pra mim. O meu WhatsApp é um problema. E eu tenho 2. Então, assim, é um problema dobrado, né? Tem um pessoal e tem o que eu uso mais pras lojas, pros meninos entrarem em contato comigo. O profissional mesmo, né? Até mais seguro, eu acho, também, né? De ter número pessoal e profissional. Então, eu tenho um problema com responder WhatsApps, com estar ali sempre disponível o tempo todo. Eu acho que não é um problema só meu também. Tem muita gente também que tem essa... Acho que com isso, de a gente estar sempre disponível no WhatsApp, a época do e-mail era maravilhosa pra mim. Você mandava um e-mail, esperava a pessoa responder, não ficava naquela ansiedade, tem que responder logo, resolver logo. Então, eu vou muito aos pouquinhos, assim. Hoje eu consigo encaixar isso, hoje eu vou fazer isso daqui. Beleza. Amanhã eu vou fazer isso daqui, mais isso daqui. Ótimo. E vai encaixando e vai fazendo. Na Bendito também foi muito isso. Quando eu entrei, falei, meu Deus, eu tenho que dar conta disso.
eu não sei fazer, como que eu entrei aqui? Porque eu já falei que eu não sei fazer. Então, assim, eu não prometi nada que eu não podia entregar. Mas e aí? Eu tenho 2 lojas para dar conta, uma equipe para dar conta. Eu não tenho experiência na área. A experiência que eu tenho de comercial mesmo é do que eu vi o meu pai fazendo, da minha tia fazendo, dos meus outros tios fazendo. Minha família toda tem empreendedores. Toda. Então, eu vi eles trabalhando sábado, domingo, feriado, final de semana, até 10 horas da noite. É comum pra mim isso. E gestão de pessoas é uma coisa que pega muito no comercial. Então, você pode... DRE, CRM... Ótimo. Agora, gestão de pessoas, você chegar pra pessoa e falar, olha, você vai fazer isso daqui, isso aqui, isso aqui. Fazer ela entender aquilo é muito complicado. E também entre eles, né? A relação entre eles. E aí, eu fui aos pouquinhos. Então, pra mim, funciona muito aos pouquinhos. Pra você, é uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Gente, olha, eu acho que se você conhecesse minha mente, você ficaria perturbada, porque a minha mente não é funciona muito, muita assim, coisa. Né? Eu lido com muita coisa, né? Eu gosto... Eu tava, inclusive, conversando com o Wendel hoje, né? Que o Wendel é muito assim, né? Uma coisa de cada vez. Eu falei, não, tá aqui, é tudo isso aqui. Se organiza, é isso que a gente vai fazer. E vamos fazer. Vamos fazer. E é assim, porque eu acabo falando com clientes diferentes e cada um tem demandas diferentes, aí minha cabeça ainda bem funciona cuidando de várias coisas. Achei interessante, só fazer um recorte aqui rapidinho, como nós nos tornamos mais ansiosos no trabalho, essa demanda que a gente tem de responder, de estar sempre disponível, né? Quando o e-mail ele surge para acabar com as reuniões, né, e deixar as coisas mais práticas. E o e-mail já tinha um gatilho de você pegar a sua caixa de e-mail lotada, você tinha que responder tudo, não era de imediato, mas você tinha que responder a caixa de e-mail, né? Tem gente que tinha toque de ver a caixa de e-mail sem estar cheia. Aí você vem a rede social e vem o WhatsApp, essa comunicação que te exige estar presente o tempo todo, gera muita cobrança pra gente nisso. E hoje é um transtorno muito grande com essa questão de responder o tempo todo. Acho que é normal todo mundo ter 2 celulares hoje, 2 números. 2 números, né? Pra saúde mental nossa, porque a gente desliga da empresa um pouco. Agora não consigo, deixa eu cuidar um pouco das minhas questões. Aí tem um monte de mensagem no pessoal pra responder. Lotado. Eu devo ter mais de 200, assim. Porque é muito também noticiazinha, e aí lista de transmissão. Ai, fulana, loja, mandou promoção. Eu falei, gente, calma. Não dá, não quero, não manda. E aí eu queria pegar esse recorte, a partir dessa necessidade que você mesmo colocou, dessa demanda que temos de estar sempre disponíveis, a gente tem muita ansiedade. E eu percebo que nessa ansiedade as pessoas vão muito pra comida, né? Vai muito pra alimentação, né? Muito. E desenvolve muitos transtornos alimentares quanto isso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão, esse panorama, você como profissional da área. O melhor dos mundos seria um tratamento, né? A pessoa que já tem um diagnóstico de ansiedade ou desconfia, um tratamento multiprofissional. Então, psicólogo, junto com o nutricionista e, se tiver necessidade, um psiquiatra também, que a gente, né, parte para medicamento. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? A gente não às vezes o paciente ele não consegue arcar com os 3 profissionais ao mesmo tempo. E aí, na nutrição, a gente faz o que tá na nossa alçada. Então, nós temos alimentos que ajudam, né, a melhorar um pouquinho da ansiedade. A gente tem alimentos mais calmantes, a gente tem alimentos que têm triptofano, por exemplo, que são precursores de serotonina, né, o hormônio do prazer e da felicidade. E a gente, sabendo, né, do diagnóstico do paciente, ou sabendo também da angústia que ele tem, porque você achar que tá ansioso não é diagnóstico de ansiedade. Todo mundo, agora é comum, tem TDAH. TDAH e ansiedade, é isso aí. Ansiedade. Gente, talvez não é isso. Talvez porque você vai dormir meia-noite com o telefone no rosto, você acorda muito cedo e já pega o telefone. Então, assim, são muitas, como você disse, né? Você tem que estar disponível o tempo todo para todo mundo. É muita demanda o dia inteiro. Então, talvez não é isso, não é ansiedade. Vamos dar uma relaxada primeiro para ver se é realmente isso, né? Se você tem realmente um diagnóstico ou se é só alguma coisa que você precisa ajustar na sua rotina. Então, como nutricionista, a gente consegue prescrever, às vezes, algum ativo ali que vai ajudar também, né? A pessoa se acalmar um pouquinho mais. Eu tenho alguns pacientes, assim, pessoas que eu atendi já há um tempo. Tem uma específica que eu não esqueço dela. Ela tomava remédio não vou me lembrar o nome. Mas ela tomava um medicamento pra dormir, porque ela tinha uma filha na faculdade de medicina, e tinha um marido, e tinha não sei o quê, muita coisa, ela não conseguia dormir direito, tomava os remédios.
E ela foi no consultório, eu falei, olha, não tenho como tirar isso de você, né? Isso é prescrição médica, só cabe ao médico, mas eu vou colocar isso daqui. E aí o médico falou pra você só tomar quando você precisar os medicamentos, né? Então faz o seguinte, faz um teste, né, com esse daqui, que é melatonina e magnésio. Ela voltou depois, Adora, eu não tô tomando mais nada que o médico pediu. Eu tô tomando só isso daqui, a melatonina foi ótima. Aquele chazinho também que você colocou de camomila foi maravilhoso pra mim. E aí eu tô mais calma, mais feliz, mais tranquila. E aí depois eu não tive tanto contato com ela mais. Mas só dela ter me falado que ela não tomava todas as noites, né, aquele medicamento, né, que foi prescrito pro médico por conta de uma ansiedade generalizada que ela tinha, me alivia demais. Você muda a vida de uma pessoa, assim, uma coisa simples, né? É uma mudança ali que você. Um medicamento que você prescreve, um ativo que você prescreve, um alimento que tem um pouquinho mais de triptofano, a banana também tem triptofano, o chocolatinho também, mas com moderação, porque não é aquele chocolate lotado de açúcar, é o que tem mais cacau. Então, eu gosto muito dessa parte. E eu recebo muitos, na época, né, do consultório mesmo, mais ativa, muitos pacientes que tomavam também medicamentos para ansiedade e para depressão. Muitas mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres. Eu acho que a gente se cobra muito no dia inteiro. E aí é casa, é marido, é filho, e é rede social, e aí você tem que estar bonita o dia inteiro, porque como que você vai chegar no seu trabalho sem ter passado uma maquiagem? Gente, às vezes você só quer levantar e fazer as coisas básicas do seu dia. Então, a gente é muito cobrado, naturalmente. Então, muitos medicamentos, muitas delas chegavam pra mim tomando medicamentos e a gente vai ajustando ali o que dá com a alimentação. Também não tem como você mudar muita coisa porque elas realmente não dá pra fazer. Não tem tempo ou fica muito difícil, fica muito complicado. Então você vai aos pouquinhos. Então vamos fazer o café da manhã que você tá em casa? O café da manhã você tá em casa? Então vamos mudar o café da manhã. Como eu te falei, eu vou aos pouquinhos. Eu não consigo mudar tudo de uma vez, né? Na vida da pessoa e também ela vai encaixando na medida que dá. É incrível como a alimentação, ela é o centro, né, das nossas questões físicas, emocionais, né, o cuidado com ela. Sim. Porém, a correria do dia a dia faz com que a gente ignore muito a alimentação, a ponto de a gente enxergá-la como algo inviável, uma utopia se alimentar de forma saudável. E aí eu acho interessante vir, agora fazer um gancho com a proposta da Bendito, é realmente como um contraponto para essa vida corrida que a gente tem, você conseguir ter uma alimentação saudável, né, de fácil acesso, de Sim. fácil preparo em casa, né? Rápido, você pode comprar. A gente tem, eu brinco que a gente tem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então tem tudo ali. Claro que fruta fresca, você vai colocar e encaixar ali, mas também é super rápido de comprar e também você vai ter disponível na sua casa. Então hoje não tem mais essa desculpa, não tenho tempo. A gente chegou pra resolver isso. Resolver a sua vida que, né, de quem não tem tempo. Então, não tem mais como. A Bendita a gente atende só a Grande Vitória, mas eu tenho certeza que em outras cidades sempre tem alguém que vai fazer, a sua vizinha que consegue, né, que sabe cozinhar pra você, cozinha muito bem, ela pode fazer pra você, deixar congeladinho, então não tem mais essa desculpa de não ter tempo, de não conseguir cozinhar, não tem mais isso não. Agora, bom, como nutri e trabalhando na Bendito, a gente sabe que a alimentação é um pilar que você tem uma atenção maior e você tem cuidado disso para cuidar. Como você cuida das questões da alma? Questões assim, vamos trazer para ficar mais fácil, sua espiritualidade. Quando a coisa aperta, no que você crê e o que você faz? Eu sou católica, desde que eu me entendo por gente. Eu cresci na igreja, cresci na paróquia de Santa Teresa. Fui coroinha, fui cerimoniária, fiquei um tempo ali até a adolescência. Depois também eu vim pra Vitória, né? Participei de grupo de jovens. Você já falou do Junac em um podcast sim, passado. Eu JC. fiz o Junac aqui também. Fiz o EAC lá em Santa Teresa, o EJC também eu fiz. Eu não sou de rezar todos os dias. Eu não sou aquela pessoa que reza todos os dias o terço ou o Pai Nosso, ou obrigatoriamente eu preciso acordar e rezar o Santo Anjo. Eu não sou essa pessoa. Mas eu tive uma perda na família há pouco tempo. E desde então, essa pessoa, né, era muito religiosa. E eu nunca fui de ouvir
músicas, né? Colo de Deus. Maravilhoso. Eu amo Nunca Colo foi... de Deus. Eu amo sei Colo de Deus. todas, eu sei todas, mas eu não era aquela pessoa que, vou lavar uma louça e vou colocar. Eu faço isso. Agora eu faço. Agora eu amo Colo de Deus. faço. Então, eu acho que. Acho não, né? Tenho certeza. Mexeu muito comigo. Eu nunca perdi alguém tão próximo da minha família. As pessoas que eu perdi eram assim, bisavós, que é um pouquinho mais distante, você não tem tanto contato. Mas dessa vez foi meu avô. Então, aí mexeu bem mais. Minha família também sofreu bastante, né? A gente sofre junto. Luto, né? Não tem jeito. E aí, nesse período, eu fiquei bem, bem mexida. Então, eu tenho um caderninho. E aí, eu coloco o dia que eu rezo o terço. E listo as intenções, né? Então, pela saúde do meu avô. Pela saúde da família Kofa. Eu sempre coloco assim, eu listo direitinho. Pela saúde de fulano de tal. Pelo emprego de ciclano. Pelo tal. E aí, eu tenho um tercinho que eu ganhei de uma amiga muito querida do Vaticano. Tem o Papa Francisco ainda no tercinho. Mas eu não tenho aquela coisa de todo dia, não tenho. Mas eu converso muito durante o dia. Sim, Eu oro, assim... Você precisa conversar com Deus pra Sim. saber o que você faz. Então, eu preciso de sinais. Eu sempre peço, Deus, se não for pra ser, me avisa. Mas assim, me avisa piscando. Ele dá um jeito de avisar. E porque ele ele avisa, ele fala, ele Ele fala uma avisa. vez, ele fala duas, ele te mostra. E assim, eu peço desse jeito, eu falo, Deus, aconteceu isso, isso e isso. Como se fosse assim, meu amigo. Eu também, desse jeito. Aconteceu isso, isso e isso. E aí, o que você acha? Você acha isso? Porque assim, se não for pra ser, me avisa, mas me avisa rápido. Porque senão não vai dar certo, sabe? Essa pessoa não tá legal, até na empresa mesmo. Não tá legal aqui, não é pra fazer. Eu acho que eu me arrependi de ter colocado ela pra fazer tal coisa. Mas assim, me avisa logo, porque a gente precisa resolver. Me avisa. Mas eu acho Não muito... teve nenhuma vez que não funcionou. Não, sempre funciona. Eu acho muito interessante porque às vezes a gente coloca o nosso contato com o espiritual muito como um ritual, né? Mas essa conversa que a gente tem com Deus, esses momentos que a gente conversa e vai criar essa intimidade, Aham. é um fluir magnífico, né? E você já ouviu o Flávio Vitor? Não, Vou esse eu te não mandar depois, conheço Flávio Vitor ainda. Júnior. Maravilhoso. Ele era da Colo de Deus, Aham. né? Aí saiu da Colo de Deus já tem um tempo. E aí ele lançou carreira solo, maravilhoso também. É. Eis-me aqui, você já ouviu da Colo de Deus? Já. Eis-me aqui é Aham. dele. Ele que Já. escreveu. Maravilhoso. Vou te mandar depois. Manda, Colo de Deus, que agora eu vou escutar todas. Eu não escutava, apaixonado. mas agora eu sei todas as músicas. Eu fiquei anos na igreja, eu participava de tudo, eu sei todas as letras de cor e salteado. Mas eu não tinha aquilo de chegar em casa e escutar. Hoje eu já faço isso e canto e hoje eu faço. Então eu converso muito com Deus, muito próxima, assim. Hoje eu faço isso. E quando você... É porque a gente tem um movimento, a gente tem um avivamento na igreja muito forte, né? Uhum. E a gente tem uma leva de cantores, a música, né, tá ocupando um espaço muito Sim. importante, sim, e tá incrível. Mas eu amo Colo de Deus. Nossa, Colo de Deus, Flávio Vitor. E eu tava esses dias, né, no Spotify, ele vai passando algumas playlists. E aí passou pro padre Marcelo Rossi, e aí voltou aí foi pro Frei Gilson, aí volta pra Colo de Deus, aí vai pro Frei Frei Gilson é Gilson. maravilhoso e também. Eu volta. amo o Frei Gilson, nossa. Fez Tem uma um música tour. do Frei Gilson, se não me engano, é No Seu Altar. Depois eu vou te mandar, escute essa música. Manda que eu vou todas, te pode mandar que é todas, pode maravilhoso. mandar todas pra mim. Eu gosto muito. Bom, e como é que você cuida da sua saúde física, seu corpo? Você tá treinando? Você consegue treinar nessa correria? Menino, São 3 lojas. Vamos lá. Eu nunca fui aquela pessoa também. Nossa, eu tô dando uma convidada assim, muito, muito fora, né? Tá ótimo. Eu gosto muito de atividades físicas diferentes. Só que eu tenho um pouco de medo de arriscar. Aham. Então, a musculação, você sempre vai precisar da musculação. Sim. Dos 20 anos até os 70, você vai precisar. Então, isso eu preciso fazer mesmo. Eu sei que, como nutricionista também, eu sei que o impacto da falta da massa muscular, tanto no físico mesmo da pessoa, como na liberação ali de células, né, de sinalização celular, de imunidade também é muito importante. Então, isso eu me forço um pouquinho a fazer. Não gosto tanto. Não é aquela coisa, eu vou pra musculação. Já tive fases de, tenho que ir pra academia agora, mas hoje não tá muito presente.
E aí eu quero começar o Pilates pra Uhum. fortalecimento, né? Eu gosto muito de, como eu te falei, testar, né? Outras coisas. Eu já fiz CrossFit também, mas até o Rafael que veio aqui, Rafael, o sim. Rafael, né? Ele falou sobre lesões. Eu tenho muito medo disso. Por mais que eu saiba que, se você se lesionou, é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Uhum. Não tem como, né? Ai, lesionei porque eu tava fazendo exercício certinho. Não tem como. É, mas hoje eu gosto muito. Eu moro em Camburi, em Jardim Camburi. Então dá pra ir pra orla, fazer uma Então caminhada. dá. Quando eu mudei pra essa casa que eu tô agora, bicicletinha às 6 horas da manhã, sol nascendo, adorava. É um exercício leve, Sim. né? Você não vai, né, cansar, gastar energia, mas é uma coisa tão gostosa de fazer. Você vai, passa a orla, aí tem que tomar água de coco, É que de aí lei, é de sim, aí tem que lei. tomar água de coco, e aí você volta tranquilinho também, ou vai caminhar. Eu e meu namorado, a gente já fez também isso, né? Caminhando 5, 6 da tarde, também finalzinho do dia ali, vai e volta. Então, eu não tenho, assim, a rotina de treinos. Hoje eu confesso, não tenho. Hoje eu fui 5 horas da manhã. E eu fui assim, meu Deus, eu preciso do músculo. Eu preciso. Eu preciso dele, gente. Eu queria não precisar, mas eu preciso. E eu tô voltando, assim, né? A gente tá sempre se forçando a fazer algumas coisas, porque não é bom. Você sente dor, não é legal, não é confortável. Só que você não vai crescer nada confortável. Você não vai ter a massa muscular confortável. Você não vai crescer na sua empresa se você estiver confortável. Não vai funcionar. Então eu me forço a fazer, mesmo não querendo e sabendo que eu preciso. Gosto tanto, mas eu preciso O fazer. desconforto, ele é necessário pro crescimento. A gente tem sempre buscar. 100%. Se tá fácil demais, pra você ir pro próximo nível, você tem que gerar Tá desconforto. errado, gerar mudança. exatamente. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Pra gente finalizar, gostaria que você olhando pra essa câmera, deixasse sua mensagem, falasse suas redes sociais. Joia! Minhas redes sociais. Perfil pessoal do Instagram, Isadora Kofler, tem 2 Fs ali. Eu falo um pouquinho, né, da Bendito, eu compartilho um pouquinho dos bastidores, bem pouquinho mesmo, vou começar, de repente, a compartilhar um pouquinho mais. Nutrição também, eu tô voltando agora com o consultório, vou compartilhar mais um pouquinho de saúde da mulher, de nutrição estética, que é uma área que eu gosto bastante também de falar. E também tem o Instagram da Bendito, então é Bendito Fit, __, é bem facinho de falar, de achar também. E a gente posta sempre os pratos novos, saúde, eu vou ter um quadrinho também lá, a gente vai bater um papo também no Instagram da Bendito. E olha, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube, todos esses links, para que as pessoas que queiram saber mais possam clicar e conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Obrigada. Pra gente finalizar rapidinho, 5 perguntinhas rápidas, me responde a primeira coisa que vem na cabeça e a gente finaliza aqui o processo. Vamos lá. lá. Pronta? Não. Vamos. Nutrição. Amor. Bendito. Bendito Fit. Nossa, faz tanto parte da minha vida hoje. Respondeu. Não precisa ser uma palavra Não, só? mas respondeu. Joia. Deus. Tudo. Família. Tudo também? A gente é muito grudado. Eu não me vejo sem minha família. Perfeito. E um sonho. A minha família, vinda de mim, perfeita. Perfeito. Então, gente, olha só, muito obrigado, Isadora. Eu agradeço muito pelo seu tempo, que sei como é corrido, né? Você é uma parceira nossa, sempre está fazendo alguma ação, a gente está trabalhando muito junto nas ações. Amanhã obrigado. a gente tá lá A também, gente tem tá? ação na Positiva, inclusive até com o bonezinho da Positiva para divulgar, ó. A gente tem lá Amanhã na eu tô lá. Positiva. E, gente, olha, hoje nós tivemos um papo sobre alimentação e vimos como a alimentação ela é um pilar importante para nossa vida. E a diferença de alimentar para saciar a fome e alimentar para nutrir. Conhecemos a história da Isadora e o trabalho que ela vem fazendo na Bendito Fit. Esse trabalho que ajuda você a ter uma alimentação mais saudável e une o melhor dos dois mundos. Prático, rápido e gostoso. E no nosso próximo programa, eu continuo esperando você e agradecer muito pelo que nós estamos construindo, pelo que você está com a gente aqui. Isadora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E vamos que vamos, até o nosso próximo programa e tchau, tchau.